O ano de 2023 começando para a base do Azures. Embora já tenha tido algumas competições, efetivamente o ano começa nesse mês de fevereiro. Eliezer Felipe Livinali, coordenador metodológico, está conosco aqui no Azures TV. Já agradecemos pela presença, Eliezer. Para falarmos um pouquinho sobre esse começo do trabalho no ano de 2023. Acho que já é o terceiro ano que a gente veio falando sobre isso. É mais um ano que a gente começa esse trabalho, né, Eliezer? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcão. Uma alegria poder estar falando sobre as categorias de base e, como você mesmo salientou, a gente vem se consolidando cada vez mais nesse trabalho que vem sendo desenvolvido. O Azures já vem ganhando corpo, não só a nível de treinamento, mas a nível das principais competições que a gente vem participando ao longo dos anos. E esse trabalho inicia novamente, por mais que a temporada não pare, né? O mês de janeiro é um mês de muitas competições, mas efetivamente a gente conta agora com esse retorno como o início da temporada 2023. E a gente volta muito fortalecido com as categorias desde o sub-17, sub-15, sub-14, 13, 12, 11. Então o Azures vem cada vez mais consolidado no trabalho desenvolvido. Eliezer, para falar desse ano, tu falasse então desde o sub-11. Tem os meninos que moram na cidade, que treinam aqui no clube. Como é importante também cada vez, digamos, mais cedo ter essa captação e ter esses meninos já conhecendo a metodologia de trabalho do clube. Como é que é essa questão? É muito importante a gente respeitar as faixas etárias e entender o que cada idade coloca como objetivo principal, né? E principalmente respeitar as categorias menores, as categorias de iniciação. Porém, eles já com uma carga mais voltada à sua característica, à sua idade, a gente faz trabalhos a partir dessa faixa etária e eles já vão conhecendo, já vão adentrando com algumas características que são desenvolvidas no clube. O clube possui uma metodologia própria. Então, existe um alinhamento desde a categoria sub-11 até a categoria sub-17, com coisas permanecendo, inclusive, na equipe profissional. Então, ter essa continuidade e esse trabalho mais com uma sequência, com uma constância maior, vai fortalecendo as nossas equipes, vai fortalecendo as categorias, essa transição que vem acontecendo, apesar de ter uma mudança muito grande pelas alocações que o clube vem fazendo, mas a gente vem fortalecido desde categorias menores, fazendo trabalho não só com a modalidade de futebol, mas já adentrando algumas questões de futsal e futebol de areia. Então nós viemos cada vez com um trabalho mais consistente desde as menores. Eliezer, esse ano tem uma novidade para o Azures, que é a Copa do Brasil Sub-17, fruto daquele trabalho do ano passado, chegar à final do Paranaense, conquistando essa vaga e agora esse ano disputar. Como é que é também essa preparação pensando nessa competição? O Azures estreou ano passado, o primeiro ano na categoria sub-17, então no Campeonato Paranaense, e já chegamos à final, né, contra o gigante que é o Atlético Paranaense, e conseguimos essa vaga e é mais uma situação inédita para o Azures, né? O Azures, por ser muito novo, vive coisas inéditas, uma frequência muito grande, né? Então é a primeira vez que vamos disputar a Copa do Brasil na categoria sub-17. Não é a mesma equipe, né? Porque a equipe do ano passado tem alguns atletas remanescentes, mas é a equipe que era sub-16 ano passado. A gente já vem trabalhando, provavelmente é no início do ano, aqui já no mês de março, essa competição e esse primeiro jogo da primeira fase, esse jogo da primeira fase. E estamos trabalhando forte para que seja uma competição a nível de desempenho como a gente vem desempenhando nos últimos anos. A gente também participa do Paranaense no sub-17 e no sub-15. Jogamos novamente a BG Prime em todas as categorias, desde o sub-12, 13, 14, 15, 17. Vamos jogar competições paralelas, como a Sarandi, jogamos já a Copa Maravilha, vamos jogar competições que servem como preparação para essas competições maiores. Então a gente vem com um calendário bem robusto, talvez o melhor calendário que o Azures tem na base desde a sua fundação. Ano após ano vem, digamos, evoluindo isso também. Digamos, o Azures começou, tinha menos competições, foi aumentando o número de competições. Esse sub-17 deu essa visibilidade que a Copa do Brasil vai dar também para a equipe, manter esse nível e buscar subir um pouco mais, é isso? Dá essa visibilidade, a gente já adentrou, nos primeiros anos a gente trabalhava como a maior categoria, o sub-15, agora já temos o sub-17 disputando as principais competições do país. Já estamos olhando com carinho, pensando numa equipe sub-18, sem garantia que ela possa acontecer, mas já é um dos desenhos do clube, inclusive estava no nosso planejamento para conseguir cada vez mais fazer esse 360, para estar mais próximo do profissional, inclusive. Então a gente vem fortalecendo não só
no aumento de categorias e na proximidade desse ciclo completo, mas no fortalecimento principalmente do que a gente vem disputando e militando entre os principais clubes do país e conseguindo competir, inclusive ganhar de muitas equipes de Série A do Brasil, que vem posicionando o Azures sim como uma das principais bases do país. Como nós falamos agora então em bases, falando nessa questão do retorno desse ano de 2023, com certeza logo após a gente postar o vídeo no Azures TV, chovem perguntas. Como fazer teste, como fazer avaliação no Azures? Qual é o procedimento, Eliezer? A gente sempre fala atrás, sempre com relação a isso. Como é o primeiro passo para ter o filho aqui no Azures treinando? O Azures hoje ele tem 3 processos muito claros, né, Marcão? Ele é a captação, que é esse primeiro processo que a gente vai falar, o processo de formação, que são tudo isso que a gente falou até agora, e o processo de alocação, de venda e alocação, que é o processo final. Inclusive, no ano de 2022, a gente alocou 24 atletas na Série A e algumas equipes de Série B, mas principalmente Série A do Brasil. Passou muito do que era o esperado pelo clube, então nós viemos nos fortalecendo e estamos entre sim um dos principais clubes que alimenta as bases de Série A do país. Isso começa desde a captação, né? O Fábio é o nosso gerente de captação e a gente já avalia muitos atletas, mais de 1.000 atletas avaliados no ano de 2022 dentro do CT Gralha Azul. Então, o nosso processo de captação ele é muito aberto, ele tem direcionamento com inúmeras escolas e clubes parceiros. Nossos observadores, a gente tem hoje 4 observadores, eles adentram as principais competições de base do país. Tem a captação que tem um número próprio, né? Que a pessoa pode entrar em contato, fazer o seu cadastro e quando aparecem oportunidades, o pessoal da captação faz esse contato com as famílias. Mas a forma mais clara de entrada hoje é quando o atleta é visualizado em alguma competição ou é indicado por uma escola parceira. Então esse é o filtro que é feito pelo Azures hoje. Então aqueles que têm interesse vai ficar os números. Tem, como eu falei, o Fábio é nosso gerente de captação e faz todo esse trabalho junto com seus observadores. Então procurar uma escola boa, uma escola que seja parceira do Azures e que aproxime isso do atleta que se destacar e efetivamente tenha a oportunidade de fazer uma avaliação conosco. Inclusive vai ficar aqui embaixo na legenda aqui o número do telefone e mais que isso, eu vou deixar na descrição um vídeo com o Fábio que a gente fez algum tempo atrás, explicando também todo esse processo, falando especificamente sobre o setor de captação. Eliezer, muito obrigado e que 2023 seja de muitas vitórias, que o Azures consiga sempre se manter voando mais alto. Obrigado, Marcão, você acompanha o nosso trabalho desde o início, né, e dá voz e dá vida para os nossos jogos, né? Eu tenho a alegria de poder ter muitas transmissões sendo feitas, aproximando das famílias, que isso é muito positivo, inclusive aproximando dos clubes, né? Que acabam assistindo os nossos jogos. Então a gente não pode garantir resultado, mas a gente pode garantir muito trabalho, muita seriedade, alinhado com os preceitos que sempre direcionaram o Azures. Então nós vamos trabalhar forte para que o ano de 2023 seja não só melhor que o ano de 2022, mas seja o melhor ano que o Azures fez até o momento nas categorias de base. Eliezer Felipe Livinali com a gente, então, falando um pouquinho sobre o ano de 2023 aqui no nosso Azures TV. Muito obrigado pela sua audiência de sempre.